Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos celebrando este quarto domingo depois da Páscoa. Queremos aqui fazer um comentário sobre essa passagem do Evangelho de São João e também explicar por que, no tempo da Páscoa, nós devemos, de uma forma especial, dirigir o nosso coração e os nossos sentimentos para a vida do céu. Então é por isso que Jesus diz no Evangelho: Vado ad Deum qui misit me, que quer dizer, eu vou para aquele que me enviou. Então essas palavras já nos mostram que o tempo pascal está impregnado desse sentimento, como que uma nostalgia da vida do céu. Então por isso Jesus diz: eu vou para aquele que me enviou. Então isso difere a nossa religião cristã de todas as outras religiões. Porque mesmo que possa haver alguma coisa boa nas religiões que existiram antes de Cristo, todas elas estavam buscando alguma coisa a partir do homem. Então o ser humano, com os seus sentimentos religiosos ou com as suas tradições religiosas, ele buscava alguma coisa espiritual, algum tipo de contato com os deuses, alguma forma de buscar um elemento acima, superior a ele, para trazer benefícios para a sua vida terrestre. Então é nisso que consiste a devoção. Por isso que nós não podemos viver uma religião que seja simplesmente devocional. Porque a devoção simplesmente é a atitude da pessoa de fazer alguma coisa, ou de rezar, ou de ter algum tipo de prática religiosa, em vista de obter uma graça, de obter uma cura, ou de obter alguma coisa que vai tornar a sua vida melhor. Então isso é uma coisa natural, uma coisa que não é contra Deus, mas é algo simples, algo inferior. Enquanto que a religião verdadeira, a religião revelada por Cristo, nos leva a buscar algo superior. Então, quando Jesus, nas vésperas da sua ascensão ao céu, vai mostrar para os discípulos que ele está subindo ao Pai, até o termo subindo mostra isso, mostra que nós estamos partindo de uma coisa terrena, mais baixa, e estamos indo em busca de algo superior e divino. E é aqui que está a diferença fundamental desta religião verdadeira, desta única religião que pode nos salvar, desta religião revelada diretamente por Deus, que é a religião católica. Então, nosso Senhor, ele diz também, e essa passagem não é fácil de nós entendermos, porque ele começa explicando para os discípulos: se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Então, quando nós escutamos isso, temos dificuldade de entender, porque na nossa lógica humana era melhor que Cristo sempre permanecesse conosco e que ele continuasse aqui na terra, nos dando as coisas boas, nos dando a sua presença, nos dando curas, nos dando bênçãos, nos dando a salvação. No entanto, Jesus vai subir ao Pai. E ainda ele vai dizer: se eu não for, o Espírito Paráclito não virá a vós. Então quer dizer que para que o Espírito Santo venha, é preciso que Cristo dê lugar ao Espírito Santo. E isso tem um sentido muito interessante, por quê? Porque todas as coisas que fazem parte da nossa religião, mesmo os sacramentos, são elementos que vêm pela ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos dá
todas essas graças, todos esses sacramentos, toda essa comunicação espiritual, justamente porque a pessoa humana, ou seja, essa humanidade de Cristo, mesmo Cristo ressuscitado dos mortos, se retirou de nós. Então, dentro da nossa vida espiritual, nós podemos dizer que nós temos, portanto, 3 fases. Nós temos a fase devocional, que nós podemos dizer que é a fase do Pai, ou seja, a fase onde a pessoa simplesmente diz: eu preciso de um Deus, eu preciso me encontrar com um Deus que é maior do que eu. Então a pessoa começa a dizer: eu acredito em Deus, ou então eu estou rezando a Deus. Então essa é a invocação de Deus. E essa busca de Deus, que normalmente acontece na vida das pessoas, quando as pessoas estão passando problemas, dificuldades, sofrimentos, etc. Então isso se identifica com essa primeira fase, que nós podemos chamar de uma fase devocional. E isso, como eu estou explicando, já é possível se obter até mesmo no paganismo. Porque a pessoa não precisa de uma revelação, ela não precisa entender, ela não precisa ter uma doutrina, ela simplesmente precisa fazer com que esses sentimentos espirituais que existem na nossa natureza humana, que Deus colocou na nossa alma, possam se desenvolver em busca de uma fé. Então, nessa hora, a pessoa simplesmente diz: eu preciso de Deus e eu vou rezar e Deus vai me ajudar. Entretanto, num segundo momento, quando Deus percebe que nós estamos em busca dele, e aqui nós podemos falar também dos patriarcas, porque os patriarcas representam essa primeira fase, e nessa primeira fase os patriarcas eram pessoas devocionais, eram pessoas que faziam votos, eram pessoas que faziam orações, eram pessoas que respeitavam a Deus e ensinavam que Deus era o ser supremo, acima de tudo, e que nós deveríamos estar na presença de Deus e procurar oferecer a Deus dons e sacrifícios agradáveis a Ele. Quer dizer que tudo isso que os patriarcas viveram representa a fase da vida devocional de cada pessoa. Mas quando Deus sabe que essa pessoa está buscando a face dele, então Deus vai enviar o seu Filho. E quando Deus envia o seu Filho, Deus nos comunica o seu ensinamento. Então, nessa segunda fase, nós podemos também chamar de uma fase iluminativa. Nós estamos buscando o conhecimento. Então a pessoa começa a ter sede do conhecimento das coisas de Deus. E isso é para uma minoria, porque a maioria das pessoas nem sequer chega na fase devocional. Elas nem sequer desenvolvem essa fé básica, dizendo: eu creio em Deus. Infelizmente. Mas se a pessoa consegue vencer esse desafio da fé e ela se desenvolve nessa primeira fase devocional, então certamente Deus vai dar a graça para essa pessoa de começar a desejar o conhecimento. Então é nesse momento que nós podemos dizer que, no sentido místico, Deus envia o seu Filho, porque o seu Filho é a palavra. Então, da mesma forma como na história Deus enviou o seu Filho para nascer de Maria, para se encarnar, se tornar homem e comunicar-nos o Evangelho, da mesma forma no coração de cada pessoa, quando a pessoa já está avançada nessa primeira fase devocional, então ali é o momento dessa pessoa então receber a revelação de Cristo e começar a entender as coisas de Deus. E é justamente essa fase iluminativa que vai levar a pessoa a buscar a doutrina, a buscar o entendimento, não só da maneira como ela deve agir, das coisas que ela deve renunciar, das coisas que ela deve evitar, e também ela passa a buscar a doutrina da igreja, que é a revelação de Deus, para nos ensinar tudo aquilo que concerne a fé. E uma vez que a pessoa já está avançada nesse conhecimento, então ela não fica também nessa fase. Mas, como disse Jesus, é necessário que eu vá.
para que o Espírito venha até vós. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer que, nesse segundo momento, toda a estrutura da oração da pessoa, que já não é uma estrutura de uma fase devocional, mas continua sendo uma estrutura apegada a uma vida espiritual que esteja baseada em alguma coisa que nós recebemos de Deus e em consolações que vêm da parte de Deus, não só para nos dar o conhecimento, mas também para nos dar um amor que seja sensível. E por isso mesmo, esse amor sensível se identifica com a humanidade de Cristo. Então, essa pessoa começa a ser chamada por Deus, de uma certa forma, a vencer até mesmo esse sentimento e esse desejo de manter-se nesse amor sensível, portanto, um apego que nós podemos ter até mesmo aos sacramentos, ou alguma coisa que a gente gosta, por exemplo, um canto. Eu gosto muito desse canto, ou então eu gosto muito daquela igreja, ou então eu gosto muito de rezar tal oração. Quer dizer, tudo vai de encontro ao que a pessoa gosta. Percebe? Então, na primeira fase, a pessoa precisa de Deus. Na segunda fase desse crescimento espiritual, a pessoa, não é que ela já está precisando, no sentido que ela está sofrendo, ela está querendo uma graça, mas ela simplesmente tem gosto, ela tem desejo de estar com Deus, mas é tudo dentro do sentimento. Então, esses sentimentos se identificam também com a visita de Cristo. E a visita de Cristo nessa alma traz não só o conhecimento, o desejo desse conhecimento, mas também faz com que a pessoa se apegue. Por exemplo, estou apegada nessa missa, estou apegada nesse canto, estou apegada nessa oração, ou nessa imagem, ou nessa forma de viver ou de rezar. Daí, quando Jesus diz, é preciso que eu vá, é no sentido que essa pessoa precisa se libertar também disso, e de todos os esquemas, de todos os valores, de tudo aquilo que a gente coloca como uma coisa, como se a gente tivesse dependência daquilo, quando na verdade nós só temos dependência de Deus. E a dependência de Deus não significa dependência das coisas que Deus pode nos dar, como por exemplo, uma missa muito bem celebrada, ou alguma coisa que eu possa receber, um canto que eu possa escutar, alguma coisa assim. Não. A dependência de Deus se identifica totalmente com esse despojamento total da pessoa, na sua vontade, e com uma adesão total à verdade. Então quer dizer que na inteligência, a pessoa renuncia a tudo aquilo que ela acha que é bom ou acha que é melhor e adere à verdade. Isso aí representa a conversão perfeita. E na vontade, a pessoa renuncia até mesmo aos seus gostos espirituais, para ficar completamente despojada de todo gosto, de todo desejo. Então, essa é a doutrina verdadeira que nos conduz a uma espiritualidade verdadeira. Então, se nós estamos falando disso, é justamente porque o tempo pascal ele nos leva a essa mística e a essa procura de uma verdadeira vida de oração e de um verdadeiro entendimento das coisas de Deus. E esse é o propósito da vida humana. Agora imagina como é triste que a grande maioria da humanidade não chega nem sequer nessa primeira fase. Quer dizer, nem sequer é capaz de buscar a Deus ou de ter uma devoção a Deus. Quanto mais de abandonar as coisas e se dedicar mais à vida de oração. E isso o diabo faz questão de manter, na medida em que todo o nosso mundo hoje foi especialmente projetado para manter as pessoas sempre envolvidas, seja nos trabalhos, seja nos divertimentos, seja nos prazeres. Olha, vamos comer uma tal coisa, vamos num restaurante, vamos comprar tal coisa. Quer dizer, tudo envolvido no prazer, no consumismo, na confusão, na curiosidade,
na busca de saber isso, saber aquilo, conhecer aquilo, viajar, aproveitar, saber de coisas diferentes, mas tudo dentro de uma perspectiva natural e humana. E mesmo naquilo que diz respeito à religião, as pessoas ficam presas num conhecimento básico, seja de uma vida devocional ou sentimental, que seria a segunda fase. Significa que muito poucas pessoas, especialmente no nosso tempo, conseguem perceber que Deus nos chama verdadeiramente a viver uma vida espiritual. E, portanto, todas essas pessoas, caso se salvem, vão passar necessariamente pelo purgatório, porque é impossível a pessoa entrar no céu se ela não superou a fase devocional ou a fase simplesmente sentimental. Para nós entrarmos no céu, nós precisamos estar realmente em união com Deus na nossa vida totalmente espiritual. E esse sentido da vida espiritual, ele só é possível acontecer pela graça do Espírito Santo. E essa graça do Espírito Santo não é sentimento. Essa graça do Espírito Santo não é a pessoa rezar em línguas ou ter dons ou fazer essas coisas, como dizem pessoas carismáticas. Não. A graça do Espírito Santo que efetiva essa vida espiritual na alma, ela vem pela verdade. Então, ela se resume nisso. A adesão total a toda a verdade, seja na doutrina moral, seja na doutrina da fé, seja na doutrina espiritual. Uma vez que existe uma adesão total à verdade, então existe também um despojamento da vontade. Quer dizer que a pessoa fica livre de si mesma, de todos os gostos, de todos os prazeres, de todos os desejos. Tudo aquilo que pode prender a pessoa nesse mundo se dissolve. Então é por isso que é bonita a oração desse domingo, quando a gente pensa assim, né, que de fato aqui nesta oração de hoje nós pedimos a Deus que entre as coisas diversas e as coisas que nós temos que passar, que sofrer ou que empreender nesse mundo, nós possamos manter o nosso coração fixo onde estão as verdadeiras alegrias. E aqui é a chave do entendimento de toda essa liturgia de hoje e também do tempo pascal. Onde estão as verdadeiras alegrias? É isso que é bonito a gente pensar. Como diz também São Paulo na carta aos Colossenses, buscar as coisas do alto. Onde está Cristo, assentado à direita de Deus? Então, essas verdadeiras alegrias são as coisas do alto. A nossa vida não é terrena. A nossa vida terrena é muito passageira e muito provisória. Por isso que as pessoas nos tempos antigos, quando eles tinham realmente fé, eles deixavam tudo para viver somente na oração, na presença de Deus. Por quê? Porque essas pessoas sabiam o quanto essa vida terrena é passageira e é provisória. Então, com essa reflexão, através dessa passagem do Evangelho, peçamos ao Espírito Santo que não nos deixe órfãos, que não nos deixe abandonados, que nós sejamos capazes de encontrar o verdadeiro Deus, não só na presença do Pai, não só no conhecimento do Filho, mas também na união da caridade perfeita com o Espírito Santo. Que ele seja bendito para sempre. Amém.